Olá, gostaria de falar hoje sobre o título A Singularidade do Homem. Mesmo comparado aos outros animais, o homem não possui tamanho ou peso que o ponha em destaque. Maiores do que nós são vários animais, assim dos domésticos, lembrando o boi, o cavalo, e dos animais selvagens, muitos outros, não é? O elefante, o hipopótamo, o rinoceronte, a baleia. Por onde nós formos, encontraremos animais de maior peso, maior tamanho do que nós. Por causa disso, há uma pergunta intrigante. O que confere ao homem essa singularidade que ele tem em relação aos outros animais? Todos os animais, em algum momento, tiveram administração, para capacidade, diria, de administrar as questões da vida. Isso num momento antes de se alterar a natureza. Com efeito, sabemos que alguns animais não sobreviveram com as alterações da natureza. Nós comprovamos isso quando observamos os fósseis. A seleção natural podia até explicar isso. De boa vontade eu aceitaria a posição da seleção natural. Porém, ela esbarra numa questão insolúvel. Por que você tem ao lado de uma baleia de toneladas, de um elefante de toneladas, você tem seres pequenininhos? Você tem seres pequenininhos como aquela formiguinha de pão. E a formiguinha de pão é um gigante perto de uma bactéria, que por sua vez é um gigante perto de um vírus. Naturalmente, a seleção natural teria que ter eliminado esses pequenos animais. Entretanto, eles convivem, eles estão aí junto de nós. Há de se encontrar um diferencial tão razoável que passe na prova do empírico, ou seja, do experimental. O fato é que aquela habilidade que tem os animais é limitada pelo clima e seus desdobramentos em água e nutrientes. Ou seja, os animais não sabem improvisar recursos. Quando o frio é intenso, por um desequilíbrio ecológico, animais podem morrer. O homem soube inventar aquecedores, calefação, cobertor, roupa. Todos os outros animais andam nus. O homem inventou a roupa que o protege. Como os outros animais, empiricamente se comprova que o homem é constituído dos elementos próprios da natureza. O homem é, então, um somatório de elementos químicos que estão no solo, que se transformam em uma estrutura sólida, palpável, que recebeu uma infusão, uma inoculação de elementos químicos também que estão na atmosfera. É por isso que nós respiramos. Decorre que, do jeito que somos nós, são também os outros animais. Morte significa a dissociação desses elementos. O homem para de inspirar o ar. No momento que ele expira, que ele põe para fora aquele ar que circulava em seus pulmões, a estrutura sólida começa a se decompor rapidamente. Como qualquer animal, o homem, retornando ao solo, ele é reincorporado à matéria orgânica do solo, que é carbono, sódio, ferro, potássio, os elementos próprios da natureza. Como é que foi formado o homem e os outros animais também? Só que estamos focados mais no homem. É impossível, quando se leva em consideração a lei da entropia, é impossível que elementos químicos se organizem. Isso, se não é cômico, é até ridículo, que os elementos por si mesmos se organizassem para formar um corpo e que por si mesmo
os elementos da atmosfera viessem, se deixassem atrair pelo esse elemento sólido. E o que é mais grave é que nem nós mesmos sabemos fazer isso. Claro, os elementos não têm intelectualidade, não iriam fazer mesmo. Outro elemento que poderíamos evocar para explicar esse diferencial do homem, que nesse sentido não é tão diferencial assim, porque todos são constituídos dos elementos do solo e os elementos da atmosfera. Poderíamos utilizar para isso, como alguns gostam de consertar, dizendo que as coisas acontecem ao acaso. E se você questionar, por que é que nós não vemos esse tipo de organização na natureza? A outra resposta diz que o acaso age no tempo. Mas quando se diz isto, é preciso considerar outras duas questões. O que nós temos visto acontecer no acaso é a erosão de montanhas, é a erosão de encostas, é a capilarização de grandes rios, é o desaparecimento de rios menores, porque o acaso não consegue conviver com a segunda lei de Newton, que diz que as coisas naturalmente não se organizam. Do ponto de vista de fisiologia, se falarmos do processo de retroalimentação, vamos encontrar, por exemplo, há uma relação entre a glândula hipófise, que é uma pequena glândula que está na base do nosso cérebro, e de uma glândula maior que está aqui no nosso pescoço, que chama tireoide. É a hipófise que produz um hormônio que vai estimular a tireoide a produzir os seus hormônios. Esse hormônio, conhecido pela sigla de TSH, que é hormônio estimulante da tireoide. Quando chega a tireoide, ela passa a secretar dois hormônios conhecidos como T3 e T4. É a tiroxina 3 e a tireoxina 4. Quando há um volume muito grande de tireoxina, a hipófise para de mandar o TSH. Por outro lado, quando ele cai, aconteceu com muitas pessoas no pós-Covid, de ter dificuldade com a tireoide. A tireoide não estava produzindo esses dois hormônios. A hipófise fabrica o TSH em quantidade maior para estimular mais a tireoide para ela então produzir o hormônio. Assim que estas duas glândulas não poderiam ter sido formadas ao longo de um grande tempo, porque o homem não iria sobreviver. Mas tem uma consideração ainda mais crítica. O sangue, o nosso sangue, é um fluido viscoso que circula pelos nossos vasos e que levam tudo que nós precisamos, desde do nutriente até o remédio, é levado pelo sangue. Considere o seguinte: para que o sangue se mantenha assim, como um fluido viscoso, ele depende de dois sistemas. Um é o sistema de coagulação, outro é o sistema de anticoagulação. É fácil presenciar isso. Uma pessoa toma um corte aqui, estava descascando uma abóbora, uma laranja, cortou o dedo, sangra. Mas não sangra para sempre, ela para de sangrar. Ela sangrou porque o líquido viscoso, que é o sangue, saiu pela abertura que foi feita e ela parou, porque o sistema de anticoagulação atuou e o sangramento não continuou. Nós não vamos explicar esse sistema porque é um pouco mais complexo e foge assim a esse nosso propósito inicial. Mas só para lembrar que quem não tem os chamados fatores de coagulação tem uma doença chamada hemofilia. É uma pessoa que se leva um corte, é um problema, porque ela não para de sangrar. Comprimir muito e tem que buscar socorro. Ela não para de sangrar. Por outro lado, se não houvesse o sistema de anticoagulação, as pessoas todas coagulavam o sangue. De fato, existe uma doença chamada coagulação
intravascular disseminada. Essa doença não tem tratamento, a pessoa vai a óbito. A questão é, se o sangue coagula em 10 segundos, como que o acaso, ao longo de uma era, iria fazer a circulação sanguínea no corpo? Então, sabemos que o acaso não é um aliado ideal para responder à questão levantada. Mas vamos voltar à questão inicial. A verdade é que o homem é equipado com uma capacidade intelectiva superior aos animais. Todos os animais, os gigantes da natureza, que superam o homem apenas no peso, no tamanho. E aí reside a questão crucial. De onde veio isso? Essa intelectualidade privilegiada do homem veio de onde? A exploração da mente esbarra em um vazio, um vácuo. Esse vácuo acena para um mais além. Que é isso? Que é isso que se percebe, mas não se pode ver. Você tem um limite, mas além daquele limite, você percebe que há mais alguma coisa. Ao longo do que foi dito, percebe-se que houve mais perguntas do que respostas. Mas como evitar? Se elas estão postas, elas são assim como a lenda nos trouxe, que a efígie de Tebas dizia: decifra-me ou eu te devoro. A lenda dizia que a esfinge perguntava para o transeunte quem é que de manhã tem 4 pés, meio-dia tem 2 e no crepúsculo tem 3. Decifra ou eu te devoro. A resposta era: o homem quando nasce anda engateando de 4 pés, parecendo um bezerro. Depois, na vida adulta, ele é um bípede. Os frangos também são bípedes e os perus, mas eles não andam na primeira parte do dia de 4 pés. O homem é que faz isso. E na parte da tarde, ou seja, na tarde da existência do homem, ele anda de bengala, formando uma terceira perna. Esse era o enigma da esfinge de Tebas. Aplicado ao conhecimento psicanalítico, a questão é cada vez mais pertinente e oportuna. E nós queremos continuar nesse assunto. Nós vamos falar um pouco mais na próxima postagem. Por enquanto, eu deixo essas questões e na próxima postagem eu vou induzi-los a reconhecer o elemento catalisador dessa formação do homem e dos animais em geral. Até a próxima.